Olá, crianças, bom dia. A nossa aula de geografia hoje nós vamos falar sobre o Brasil e população, na página 84. O Brasil, ele, além de apresentar um amplo, além de ser amplo em relação à extensão territorial, ele também possui uma das maiores e mais diversificadas populações do mundo. Então, ele é bem diversificado também em relação a esses aspectos. E aí ele perguntou o que é população. População é o total de pessoas de um determinado lugar. Então, o total de habitantes constitui a população absoluta. O total, o número exato vai constituir a população absoluta daquele território. Esses dados, eles são levantados, eles são coletados a partir do censo demográfico, que é um levantamento periódico feito de dados quantitativos de uma determinada população humana. Então, periodicamente, essas pesquisas elas são feitas para saber sobre esses levantamentos populacionais do Brasil, em específico aqui. Eles são feitos a partir do censo demográfico. Quem faz esses tipos de pesquisas em relação ao censo demográfico, à população humana, as variações e mudanças, é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é um órgão responsável pelo censo. Então, o Brasil, de acordo com o IBGE, ele diz que o Brasil conta com aproximadamente 207 milhões de pessoas. Essa foi a última pesquisa feita, então lá está registrado direitinho como 207 milhões de pessoas. Um número que faz com que o Brasil se torne o quinto país mais populoso do mundo. E aí ele vai ficar apenas atrás da China, da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia. Então, esses dados são feitos, coletados e assim demonstrados a partir do que o IBGE coleta. Além disso, do dado populacional do Brasil, no caso, ele diz que o Brasil ele tem mais mulheres do que homens. Ou seja, que no último censo que foi realizado, ele diz que havia 96 homens para cada 100 mulheres. Então, existem mais mulheres na população do que homens. Fala também sobre a maior parte da população, elas vivem nas áreas urbanas, ou seja, as pessoas moram mais nas cidades do que na zona rural. Entretanto, ele fala que apesar de ter mais pessoas na zona urbana, o Brasil ele ainda é um país essencialmente agrário, ou seja, ele vive mais na agricultura, pesca, pecuária, enfim. E a população rural ela é maior do que a população urbana. Apesar das pessoas morarem mais nas cidades, a população rural ela é ainda um pouco maior devido principalmente a essas atividades agrárias que são realizadas no campo. Além disso, o IBGE ele coleta outros dados como a taxa de redução na natalidade, ou seja, a taxa da redução de quantas pessoas nascem. Ele diz que nos dias atuais, o Brasil ele observa uma redução nas taxas de natalidade, ou seja, está nascendo menos pessoas. E ele fala que esses fatores eles ocorrem principalmente ao acesso das pessoas ao planejamento familiar. Então as pessoas elas têm mais noção de fazer esse planejamento familiar, consequentemente elas terem menos filhos ou então elas optarem por não ter filhos de jeito nenhum. O uso de métodos anticoncepcionais, ou seja, o oferecimento para a rede de saúde dos métodos contraceptivos para evitar essas gravidezes indesejadas, a crescente urbanização também, então as cidades estão ficando maiores, e o aumento da escolarização das pessoas e a participação da mulher no mercado de trabalho. Então isso tudo faz com que a taxa de natalidade ela vá diminuindo. Além disso, também ele fala sobre a questão da expectativa de vida do brasileiro. Ele diz que tem aumentado, uma vez que outros fatores também colaboram para isso, como, por exemplo, o crescimento econômico do país é um dos fatores que colaboram, a maior acesso ao saneamento básico, a evolução dos tratamentos da medicina e a forma de vida que as pessoas elas têm tomado. Então, se preocupam mais com a saúde. Então, isso tem aumentado a expectativa de vida dos brasileiros. São fatores fundamentais para isso. O censo demográfico também, ele faz o levantamento da taxa de mortalidade. Então, eles também pesquisam, procuram saber
quantas crianças morrem antes de completar 1 ano de idade. Esses levantamentos também eles são feitos para que o governo, as autoridades, eles tenham uma ideia do nível de desenvolvimento e de atendimento à população. Ou seja, como é que a população ela está sendo atendida, como é que ela deve ser atendida a partir dessa taxa de natalidade. Porque assim vai estar relacionada diretamente. Quanto mais crianças morrem antes de 1 ano de idade, não significa que tem alguma coisa errada e alguma coisa ela precisa ser feita urgentemente. Então também são feitos esses tipos de pesquisa. Além disso, ele fala também sobre a questão da formação étnica na página 87. Então, o Brasil, ele é um país miscigenado, ele é formado por diversas etnias, e aí, de acordo com o IBGE, ele vem classificando ela de acordo em 4, que é branca, negra, amarela, parda ou indígena. Então, a mistura dessas 3 raças é que formam o nosso povo. E aí ele traz uma tabela lá de 2010 e um levantamento de quanto foi feito a quantidade de pessoas daquela época. Então, pardos, brancos, quer dizer, tem uma quantidade maior, são 91 milhões de pessoas, pardas 82, negros 15, amarelos 2 e indígenas 817 mil pessoas. Então, é a mistura dessas raças aí que compõe o nosso povo brasileiro, certo? Então, hoje por hoje é só e até mais.